como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Falemos com Deus em oração. Querido Deus, nós te agradecemos pelas copiosas bênçãos derramadas em nossas vidas. Te agradecemos pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. E te rogamos, Pai Celestial, que o teu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes e corações, para entendermos o teu querer, entendermos o teu propósito. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu peço aos irmãos que abram mais uma vez a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, o verso 23. Capítulo 4, verso 23. Diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Muito interessante nós olharmos alguns acontecimentos que se darão na vida de Jesus a partir do capítulo de número 4 de Mateus. Porque esse texto revela uma mudança de Jesus. Jesus se muda de Nazaré para Cafarnaum, que está exatamente dentro da geografia ou do contexto da Galiléia. E ele faz isso, e o verso de número 12 do capítulo 4 de Mateus descreve que ele faz após tomar conhecimento da prisão de João Batista. Porque Jesus está se mudando de Nazaré para a Galiléia. O texto também descreve exatamente por que Jesus faz essa mudança. No verso 14 diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E é interessante nós olharmos, porque quando Jesus cita Isaías, é necessário voltarmos ao texto do capítulo 9 de Isaías, no verso 2, que descreve uma situação, um contexto, e ir ao contexto desse capítulo 9, que é o capítulo 8, no qual, a partir do verso 9, e lá no verso 19, revela a maneira como o povo estava vivendo. O povo estava consultando necromantes, adivinhos, o povo estava adorando outros deuses e por isso estava em trevas. E por isso estava nessa condição. É interessante nós olharmos esse contexto, porque não há muita diferença na Galiléia, no tempo de Jesus, daquele período em que o povo praticava esse tipo de consultas e de comportamento diante de Deus. As cidades da Galiléia ainda continuam assim. E se nós formos perceber, nós vamos ver que o capítulo 4 e o capítulo 9, esses dois textos que nós lemos, eles são suportes de acontecimentos que se dão nesse período, que revelam o ministério de Jesus numa região muito belicosa, numa região que historicamente era uma região de conflitos, a Galiléia, disputas políticas, e que viveu diversas fases, mas que precisava ouvir o Evangelho de Cristo. E é muito interessante nós olharmos a maneira como Jesus percorre as cidades, porque hoje nós vivemos em cidades, e precisamos olhar para Jesus, ver a sua ação naquele contexto e perceber qual deve ser a nossa ação no contexto em que nós vivemos. E é interessante nós percebermos que esse suporte revela uma série de coisas interessantes. É na Galiléia que Jesus sobe ao monte
e prega o sermão da montanha, que é a ética do cidadão do reino dos céus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Do capítulo 8 ao capítulo 9, nós vamos encontrar Jesus tendo encontros, pelo menos 10 encontros milagrosos, com pessoas que têm a sua vida transformada. Vemos Jesus ensinando e vimos Jesus na prática, ensinando no Sermão da Montanha e na prática a partir do capítulo 8 até o verso 9. Nesse período em que nós estabelecemos aqui para falar do que Jesus está fazendo na Galiléia dos gentios, nesse lugar belicoso, nesse lugar cheio de revoltas, que se formos transportar para o contexto de hoje, vamos perceber a mesma coisa. Vivemos num mundo assim conturbado, num mundo em que as pessoas se levantam, onde as pessoas querem protestar, outros querem banalizar a situação, perdem a oportunidade de fazer história de uma maneira sadia, saudável, democrática, porque falta-lhes liderança, e liderança sadia, e liderança correta. Falta líder para que isso aconteça de uma forma adequada e justa. E é interessante porque quando nós nos deparamos com os desafios de Jesus em relação às cidades, ele é aquele instrumento da misericórdia, da graça de Deus, que vai chegar, vai percorrer as cidades, vai entrar nas cidades da Galiléia, cada uma delas, e vai pregar o arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem de Jesus, que era a mensagem também que João Batista proclamava, com uma diferença. João Batista falava de um reino que ainda não havia chegado, que chegaria, e Jesus é o reino de Deus. Jesus marca a presença do reino de Deus. A mensagem do Evangelho começa a ser proclamada de uma maneira em que Jesus começa a mostrar que se não houver arrependimento, não haverá salvação. As nossas cidades precisam ouvir essa proclamação, precisam entender algumas coisas relacionadas ao arrependimento, mas para isso precisamos observar algumas coisas que muitas vezes nós não observamos. Para que possamos falar às cidades acerca da graça e do amor de Deus, dizendo quem é Jesus, dizendo o que é Evangelho, nós precisamos compreender a maneira pela qual a igreja tem olhado a cidade. De uma maneira histórica, podemos dizer que esse diálogo da igreja com a cidade, ela possui algumas necessidades, ou seja, precisamos observar alguns aspectos. Precisamos olhar a maneira como a igreja ao longo do tempo, ao longo dos séculos, olhou a cidade e como se relacionou com a cidade. Podemos ver isso através de um exercício simples, quando olhamos algumas compreensões relacionadas à cidade. A igreja pode olhar a cidade de uma maneira em que a enxergue como sendo algo que não faz parte do projeto de Deus. Pode ter uma atitude anti-urbana. E quando falamos de cidade, não estamos falando de construções, estamos falando de pessoas. Pessoas que a todo instante têm se locomovido do meio rural ou de outros países e migrado para cidades, e essas cidades começam a se inchar de pessoas e começa a ter uma série de problemas de infraestrutura, mas nós estamos falando de pessoas que vivem nesses grandes centros urbanos. E de que maneira a igreja tem dialogado com a cidade? Um primeiro momento, quando nós olhamos, é um estudo feito por um missiólogo chamado Heaven Kohn, e ele diz que a igreja, ela também tem uma postura de enxergar a cidade como sendo algo contrário à vontade de Deus. E nessa postura anti-urbana se destaca
um filósofo francês chamado Jacques Ellul, ele, quando fala da cidade, ele volta a Gênesis, e lá ele lembra o momento em que Caim, após matar o seu irmão, fugiu da presença de Deus, e ao contrário, ao invés de querer a proteção de Deus, ele funda uma cidade, dá um nome a essa cidade, ele prefere a proteção dessa cidade. Nimrod também construiu uma cidade que se transformou num referencial, e nessa cidade chamada Babel, o povo que ali vivia preferiu construir uma torre, preferiu se concentrar e não ouvir a voz de Deus, ou seja, ele mostra a maneira como a cidade era algo que trazia consigo um mal sistêmico, trazia consigo uma oposição a Deus. Aqueles que habitavam naquelas cidades queriam construir a sua própria vida e não cumprir os propósitos, nem receber a bênção e proteção de Deus. Daí aqueles que acham que é assim, né? Que o meio rural é um meio sagrado e que os centros urbanos, os grandes centros urbanos, são verdadeiras Babéis, são lugares assim de promiscuidade, lugares totalmente habitados pelo mal, mas o mal que habita numa cidade rural é o mesmo mal que habita numa cidade de um grande centro urbano, porque o mal não escolhe lugar, ele está em toda parte. Esse modelo Cristo contra a cidade, que descreve esse espírito anti-urbano, pode muitas vezes fazer com que a igreja enxergue a cidade como algo em total rebelião contra Deus e que não merece com isso nenhum tipo de esforço para ser alcançada. Um segundo modelo que ele apresenta é Cristo e a cidade em paradoxo. Esse modelo ele ficou bastante conhecido através de uma teologia que se espalhou durante um bom tempo, também aqui no Brasil, chamado Batalha Espiritual, no qual descreve aí a urbanização como sujeita à soberania de Deus, ou melhor, os centros como rebelião contra Deus, como alvo da misericórdia de Deus, mas como um centro de grande disputa entre Deus e o diabo, uma guerra entre Deus e o diabo. E aí nós vimos ao longo desse período, com um missiólogo chamado Lítico, que trazia exatamente essa ideia de que a igreja precisava delimitar territórios e conquistar territórios, porque havia uma batalha muito grande a ser travada na cidade, e por isso era necessário que os crentes começassem a declarar que determinados locais, determinadas cidades ou regiões da cidade pertenciam a Jesus. Mas a palavra de Deus diz que ao Senhor pertence o céu, a terra e tudo, tudo. Não somos nós que daremos título de propriedade àquele que é Senhor de todo o universo. Olhar a cidade dessa maneira também traz prejuízos na proclamação do Evangelho, no alcance da cidade. Mas uma maneira mais bíblica, vamos dizer assim, mais reformada, é apresentado como Cristo transformando a cidade. Esse olhar nos remonta exatamente o olhar compassivo de Jesus, no texto em que nós lemos, que olhou e viu as pessoas na maneira como elas se encontravam, atacadas, acuadas, e que precisavam da graça e do amor de Deus. Essa visão nos faz enxergar que o modelo de uma urbanização sujeita à soberania de Deus. Se as cidades estão crescendo, é porque a graça soberana de Deus tem se manifestado, trazendo pessoas do mundo inteiro para as grandes cidades, para que a igreja de Cristo possa fazer discípulos nessa fronteira que se aproximou, nessas cidades que são multiculturais, como Brasília, multicultural, não só culturas de todo o território nacional, mas culturas de todos os continentes do mundo em que nós vivemos estão presentes aqui.
uma fronteira missionária extraordinária. E às vezes nós perdemos de vista isso. Deus está trazendo pessoas do mundo inteiro para as grandes cidades. No nosso contexto, Deus tem trazido pessoas do Brasil e do mundo inteiro, para que nós, como igreja, falemos da graça e do amor de Deus a pessoas que estão exatamente como Jesus descreveu. Pessoas que estão exaltas, aflitas, pessoas que carecem da graça e do amor de Deus, pessoas que estão mergulhadas muitas vezes no ocultismo, ou pessoas que confiam muito mais nas suas riquezas e que construíram toda a sua vida e colocaram o seu coração no lugar errado, mas que precisam ser reconectadas com Deus, precisam ser trazidas de volta ao eixo. E para isso nós precisamos olhar ao nosso redor e ver exatamente isso, que a cidade, as grandes cidades se transformaram em celeiros, em uma grande seara, para que a igreja possa proclamar. Isso é resultado da soberania de Deus. Olhar a nossa cidade e ver que ela é um grande campo, pronto para ser colhido. E o que precisamos fazer é exatamente voltar a alguns conceitos que muitas vezes nós não observamos. Diz o texto que nesse ato dinâmico de percorrer a cidade, Jesus fazia 3 coisas. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. O aspecto didático do ministério de Jesus nas sinagogas. Eu não sei qual é o seu segmento de trabalho, mas qualquer que seja o seu contexto do dia a dia, você precisa ensinar o reino de Deus, precisa pregar o reino de Deus e precisa curar com a mensagem do reino de Deus. Ensino, pregação e cura. É verdade que no momento em que Jesus manifestava as curas, os milagres e até expulsões de demônios, as expulsões de demônios se davam exatamente para entendermos que o contexto era o mesmo anterior. Havia muita gente ainda envolvida no ocultismo, que não havia abandonado a sua vida anterior e que precisavam ser libertas, eram oprimidas em todo o sentido da palavra, como a nossa sociedade vive hoje. Não há um programa na televisão, não há um livro, não há um desenho que não tenha valores relacionados ao ocultismo, ao espiritismo. E o que é mais interessante é que aquelas multidões que seguiam a Jesus, e até mesmo na Galileia, a multidão que seguia Jesus, não era apenas de galileus. Havia muitos gregos de cidades livres, como as cidades Decápolis, as 10 cidades, que estavam próximas ali, que seguiam a Jesus também. Todos eles seguiam a Jesus para ouvi-lo. Os fariseus, os escribas estavam ali e questionavam quando Jesus expulsava demônios, mas os endemoniados reconheciam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Os cegos que não enxergavam diziam que Jesus era o Filho de Deus. Conhecemos o cego gritando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eles conheciam o poder de Deus. Jesus veio como o Redentor. Daí a gente entendermos esse contexto de Isaías. E é o mesmo contexto, Isaías capítulo 9, no verso 6, que descreve quem é Jesus. Um menino que nasceu. Quem ele será? E aquelas terras que viviam debaixo da opressão do mal seriam libertas, porque
o Salvador do mundo foi enviado para Galiléia para cumprir a profecia, para libertar aqueles que eram oprimidos. Gente, nós vivemos numa grande cidade chamada Brasília. Há muita gente oprimida aí fora, precisando ouvir esse evangelho: arrependei-vos e credes em Jesus como único Senhor e Salvador. Arrependei-vos e credes, porque o fim está próximo. Quando olhamos a figura que Jesus descreve de um povo que está sem pastor, como ovelhas sem pastor, na verdade, ele está trazendo uma figura que está lá no livro de Números, no capítulo 27, que diz assim: que o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne ponha um homem sobre a congregação, o qual saia diante deles e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. 1 Reis 22, verso 17. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. As multidões estão atormentadas. Nós precisamos nos levantar como arautos do Senhor, como discípulos de Jesus, para conduzir essas pessoas à verdade, para conduzir essas pessoas ao caminho eterno. Jesus percorreu as cidades da Galiléia com compaixão. Sem compaixão, não realizamos absolutamente nada. E essa compaixão de Jesus é reflexo da compaixão divina. Porque quando olhamos para Deus, lembramos que Deus é compassivo e justo. E a sua compaixão nos concedeu o seu Filho amado Jesus. E Jesus revela essa mesma compaixão quando prega o Evangelho na Galiléia dos gentios. E quando ele mostra aos seus discípulos a grande seara e a pequena quantidade de trabalhadores, ele nos ensina algo muito importante, que a oração e a missão andam lado a lado. Ensina os seus discípulos a orar, para que o Senhor envie trabalhadores, mas envie os seus discípulos a fazer novos discípulos. Logo no capítulo seguinte, no capítulo 10, ele chama os 12, comissiona e envia. Eles são os trabalhadores para alcançar outros trabalhadores para essa grande colheita nessa grande seara. Nós, Igreja Presbiteriana Nacional, somos os trabalhadores para alcançar a Brasília e fazer discípulos, para que esses discípulos também nos ajudem nessa grande colheita, de alcançar toda a nossa cidade e todo o entorno da nossa cidade. Isso não é uma utopia, isso é um mandamento bíblico. Fazer discípulo não é uma opção, é um compromisso, uma responsabilidade que requer obediência. Deus, o bondoso Deus, tem mandado pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro para a nossa cidade. Nós devemos ser aqueles que devemos dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Devemos ser aqueles que em todos os setores, em todos os segmentos, levantemos as nossas vozes, queridos,
em todos os segmentos, e falemos às pessoas acerca de quem é Jesus. Vamos ensinar, vamos pregar e vamos curar em o nome de Jesus todos aqueles que estão oprimidos, que estão sobrecarregados, que estão doentes, que colocam a sua vida no eixo errado. Vamos trazê-los à presença de Deus e revelar o plano redentivo de Deus. Não há outro método para alcançar a cidade a não ser esse, de entender o nosso papel de arautos, de proclamadores. E para isso precisamos ter obediência, precisamos conhecer quem é Jesus. Porque se você não conhece quem é Jesus, como você pode proclamar Jesus como Senhor e Salvador? Se você não conhece o que é o Evangelho, não sabe o que é o Evangelho, como vai falar para as outras pessoas? Se você não tem compaixão, não tem misericórdia, como pode ser alvo da compaixão e da misericórdia de Deus? Pode ser porque Deus não é como nenhum de nós. Mas deve refletir que essa mesma compaixão de Deus tem que alcançar outras vidas por intermédio de cada um de nós. Que Deus nos incomode e nos impulsione a cumprir o teu querer e o seu propósito, hoje e sempre. Amém. Queridos, louvado seja Deus, porque servimos um Deus, conforme ouvimos, que olha para nós e se compadece de nós, né? Um Deus que sente a nossa dor, se envolve na